Nós hoje vamos conversar sobre um tema que interessa a muitas pessoas aqui no Vale do Taquari, é a cultura alemã na nossa região aqui do Vale. É o assunto de hoje no programa Entre Linhas. Boa noite, estamos começando mais um Entre Linhas aqui no canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede, e também você, claro, pode nos acompanhar, a TV Univates, no Facebook, na página da TV Univates, no YouTube também, e também no site univates.br/TV. Nós hoje vamos falar, como eu já disse na abertura, sobre a colonização, enfim, a cultura alemã aqui no Vale do Taquari. Claro que vem da colonização alemã, e a gente vai falar sobre esse tema com o coordenador dos grupos folclóricos de Estrela, o Andreas Hamster, que nos atende aqui, e também o Edson Withelter, ele que é diretor do Gustavo Adolfo, também por muito tempo foi maestro da Orquestra do SESI e agora é diretor artístico da Orquestra do SESI, e ele também vai falar sobre este tema. O Edson mais na parte musical e também de educação, e o Andreas na parte folclórica estará nos dando informações e refletindo sobre esse tema aqui da abrangência do Vale do Taquari. Quero cumprimentá-los, primeiramente agradecer a presença de vocês aqui, obrigado por atender o nosso convite, e é um tema que interessa a muitos ainda. A cultura alemã sempre é pauta aqui no Vale do Taquari, a nossa região é muito forte nisso. O que dá para destacar? Eu vou começar falando com o Andreas, porque o Andreas está no clima, né? Porque em Estrela ele está totalmente inteirado nisso e está à frente disso. Está para acontecer mais um evento, o Festival do Chucrute, né? Que tem tudo a ver com a cultura alemã, talvez o evento com a maior característica, mais identificado, talvez nesse sentido seja esse, né? Um dos mais aqui na nossa região. E que dá para falar sobre esse clima que vocês vivem lá e a importância desse cultivo que se tem, e aí como exemplo o Festival do Chucrute e também os grupos folclóricos, mas a importância de se cultivar ainda essa tradição aqui no Vale do Taquari. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês e conversarmos sobre esse assunto tão interessante. Eu tento exemplificar essa visão da cultura alemã e de todas as outras culturas que se fazem presente no nosso vale da seguinte maneira. Muitas vezes a gente recebe visitantes, né, também de fora, que vêm de outros lugares. Uma interessante visita nossa foi de São Paulo, há dias atrás, e a gente andou pela região toda. E aí eu expliquei para eles o seguinte: a nossa região do Vale do Taquari, que não abrange somente essas cidades de cultura predominantemente alemã, mas também italiana, portuguesa e assim por diante, ela não é caracterizada, não é vista como uma região turística. Ela não é vista. Ela busca isso. Muitos prefeitos falam, muitas pessoas falam, as entidades falam isso, mas ela não é caracterizada como uma região turística. Mas ela tem um valor incrível, incrível. A maior parte das nossas cidades, elas têm uma característica de tradição. Tradição é diferente do que uma cidade turística. Uma cidade de tradição e uma cidade turística são diferentes. Elas podem ter ambas as qualidades, mas as nossas cidades, eu vou pegar o exemplo de Estrela, Teutônia, Rui do Meio, Colinas, Imigrantes, tantas cidades, elas têm muita tradição. O que é isso? São coisas que acontecem naturalmente. Elas buscam os turistas para virem também às suas cidades, mas esses eventos, em grande parte, acontecem de igual maneira. Acontecem de igual maneira, né? Então, aqui acontece muita coisa que a gente faz no dia a dia, que nem se percebe que pode ser um produto turístico. Por exemplo, eu gosto de ter meu jardim arrumadinho na frente de casa, né? A orquestra tal lá do SESI, a orquestra daqui, o grupo de coral, o grupo de dança, tantas manifestações que são perenes, que são duráveis, aliás, que tem muitos anos de tradição aqui na cidade, nas nossas cidades, elas são de grande valor, né? Enquanto que, às vezes, em cidades turísticas, tudo que é apresentado ao turista, muitas vezes tem que ser contratado de fora. E não se percebemos disso, que em nossa região nós temos grandes valores que existem e que se mantêm por conta própria aqui, e que já, ao natural,
vivem, estão entre nós, né? Então essa é uma grande diferença, é uma região de grande valor de tradição, né? Ainda não no valor turístico explorado devidamente, caminhamos para lá, todo mundo quer isso, mas ainda faltam muitas ações do meu ponto de vista, ações práticas. Agora, quanto ao Festival Chucrute, sim, você tem razão. Nós estamos nos aproximando do mês de maio, é um mês de festa em Estrela, e o Festival Chucrute se tornou um dos mais antigos e um dos mais originais eventos folclóricos da tradição alemã no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul, com certeza, né? De grande valor as Oktoberfest, que acontecem em várias cidades do estado e fora do estado também. De grande valor os bailes de Kerp e tudo assim por diante, mas uma Oktoberfest tem, na sua grande maioria, 30 anos de edições. O Festival Chucrute completa esse ano 54 anos ininterruptos de festas típicas, onde você tem uma caracterização de uma festa alemã no seu original desde a sua primeira realização, né? Se você perguntar para uma senhora de 90 anos, e eu tenho lá senhoras de 90 anos, inclusive que dançam, né? Como é que era o Festival Chucrute no seu tempo, lá na década de 60, né, Edson Júnior? Ah, o festival era com as guirlandas, a gente fazia as guirlandas, aquelas mesas com as toalhas, com as bandeirinhas de estrela, nós colocávamos as cores, as bandeirolas, azul, vermelhas e brancas, as crianças com os trajes típicos, a comida nós mesmos fazíamos, né? A música, a dança folclórica. Ela vai descrever o festival da década de 60 assim. E se você perguntar para o Júnior, ou para o Edson, que vivemos agora, que estamos na plenitude de nossas atividades, ou para alguém que esteve ano passado no festival, como é que você vê o festival? Bah, eu gostei, porque o Festival Chucrute tem aquelas mesas brancas, aquelas bandeirinhas, tem toda aquela decoração azul, vermelho e branco das bandeirolas, aquelas guirlandas, né, são naturais, aquelas crianças dançando, a comida muito boa, parece que as pessoas mesmo fazem. Não é a mesma descrição? É a mesma descrição, salvo no seu tamanho, cresceu bastante, na modernidade, dos cuidados com a cozinha, da segurança, tudo, mas a essência é a mesma. Muito bem, importante saber disso, desse cultivo que se tem, vou conversar com o Edson também, obrigado por ter vindo, e que a gente pode falar também. Tudo tem a ver com música, o Chucrute tem, o folclore em si tem a ver com música e tu como músico também entende muito disso. A nossa música alemã ela está bem preservada, a gente vê muitas adaptações, eu vejo muitas bandas fazendo músicas novas, mas muitas músicas até bem humoradas, daqui a pouco nem todas em língua alemã, mas tem o ritmo das bandinhas alemãs, alguma coisa assim. Como isso é visto por vocês, que são entendedores do tema e que são cultivadores dessa cultura, digamos assim? Isso é visto com bons olhos, até no festival se toca, mas como vocês vê essa questão musical, já que estamos falando de folclore, vamos falar de música também. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, satisfação estar aqui, especial Andrés, parceiro de longa caminhada na área da cultura. Bem, eu chancelo, no meu breve conhecimento do que o Andrés falou, e destaco que nós temos muita coisa da cultura ainda raiz, intrínseca, nos manifestos que a gente tem Vale do Taquari afora. Nessa perspectiva, sem dúvida, a música popular é algo muito mais presente aqui na nossa região. Também se tem grandes nomes da música erudita, clássica, que veio da cultura alemã, mas a gente vê aqui muito presente a polca, né, que é a principal característica trazida pela colonização. E aí a gente vai voltar as primeiras colonizações, 1818, Bahia, depois Rio Grande do Sul, 1824, através da Imperatriz Leopoldina, São Leopoldo recebe o nome em função dela. Aqui na nossa região a colonização começa lá de São Leopoldo para cá um pouquinho mais tarde, 1850, 60, daqui a pouco vem os italianos também. E o que a gente vê aqui, uma colonização, uma comunidade ainda muito presente, começando por sua fala. Nós temos a música alemã também se canta muito ainda, porque as pessoas também falam o idioma alemão. E aí também é importante nós, hoje, a questão
da própria música, do próprio idioma, se quebra alguns paradigmas, porque até então falar o Hunsrück, falar o Platt, se falar algum dialeto, se falava, não, isso não é um alemão original. Sim, isso é um alemão original, certo? Essa concepção hoje está muito clara. Até porque se tu vai para a Alemanha, dependendo da região, você se identifica com essas linguagens, lógico, algumas palavras do português entraram na jogada, e toda essa estrutura, essa gama cultural que foi cultivada, que foi preservada, né? Mesmo com a festa folclórica, e o Andrés, eu acho que ele é um pouquinho modesto quando fala, para mim, está claro, eu desconheço, daqui a pouco o Andrés possa falar, mas eu desconheço um movimento cultural alemão desse que nós temos em estrela no mundo. Na Alemanha não existe. Tá? Com certeza eu desconheço um movimento tão forte lá. Então, sim, nós temos hoje um dos maiores movimentos alemães em estrela. Isso se acaba quebrando fronteiras. Também é verdade, nada acontece por acaso, precisam ter pessoas por detrás disso, né? Eu acho que o Andrés, ele é um grande mentor nessa área da dança, e automaticamente a música vem à tona, tá? Porque a dança não existe sem a música, todo esse resgate, todo esse envolvimento, e acaba então se transformando numa grande avalanche de coisas boas, que é a nossa cultura. E nessa perspectiva ainda eu traria a importância de nós trazermos temas como esse para a discussão, e não só ficarmos focados na história em si. Na história em si, nós abrimos um Google e percebemos lá que a primeira colonização em São Leopoldo foram 200 soldados, mais 120 colonos, alguns presidiários também vindo, então tem toda essa história, mas o que nós temos hoje? Onde eu vivo? O que eu posso enxergar aqui? O que eu tenho de cultura raiz ainda presente? E nessa perspectiva, a música ela é muito forte, e é muito comum você chegar numa casa centenária e daqui a pouco você vai até no sótão e lá tem um violino paradinho lá tem um instrumento de sopro deitado que foi esquecido, e isso ainda é possível se encontrar aqui na nossa região. Então, você tem muitos instrumentos centenários, você tem muita cultura de pai para filho, de vô para filho, enfim, as músicas, a própria linguagem. Se nós formos hoje para o comércio, mesmo de Lajeado, como uma cidade multiplural, nós podemos encontrar ainda pessoas no comércio falando em alemão. Tá? E isso se torna até um espanto quando vem, por exemplo, alemães para cá. Né? Isso é possível? Nossa, vocês falam alemão aqui ainda? Eles desconhecem essa nossa realidade. E eu acho que ali inicia um grande princípio da gente se conhecer, discutir e para a gente duplicar isso, para quem sabe nós juntarmos isso às buscas políticas em busca do turismo, mas um turismo muito mais qualificado do que se encontra aí fora. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco. Quando o assunto é bom, passa rápido, e a gente vai para o intervalo agora. Daqui a pouco a gente fala, evidentemente, mais sobre essa percepção dos alemães para com o Brasil nas suas regiões aí de colonização alemã, e também, claro, sobre os dialetos, né, que a gente comentou há pouco, os diferentes dialetos que até aqui na região existem. A gente debate esse tema, enfim, e outros temas também relacionados à cultura alemã daqui a pouco, depois do intervalo. Nós estamos retornando com a Entrelinhas, segundo bloco aqui na TV Univates.
você pode nos assistir aí no canal 15 da NET e 15 da Brasrede também. Estamos recebendo Andreas Hamster e Edson Withelter. O assunto é cultura alemã aqui no Vale do Taquari. Nós falávamos sobre a percepção, e gostaria de seguir nisso, de outras pessoas que vêm à nossa região, e daqui a pouco a região até mais famosa, a gente até dizia, né, daqui a pouco seja a Serra Gaúcha, em termos assim de colonização e turismo, especialmente, onde as pessoas acham que lá é que tem alguma coisa mais no estilo europeu, pelo menos esse é o estereótipo que se tem de fora, eu imagino. E aí quando vem para o Vale do Taquari, se surpreendem. Isso acontece na experiência de vocês também? Conta um pouco para a gente. E eu também queria saber sobre alemães que acabam conhecendo vocês, tanto quando o pessoal daqui vai para lá ou quando alguém vem para cá. Como é que é essa percepção? Há muita surpresa em relação ao que se pensa do Brasil, por exemplo? Enfim, contem para nós um pouco dessas experiências com pessoas de fora. Andrés. Se o Edson me permite, a gente, nesses anos todos que nós trabalhamos com o Grupo Folclórico de Estrela, eu assumi o grupo em 85, muito tempo já, né? E nesse tempo todo nós tivemos aí quase 40 grupos de alemães que vieram para o Brasil, grupos que são orquestras, bandas e principalmente grupos folclóricos. Em quase todos a reação é essa que o Edson mencionou antes e que a gente reforça agora. Eles se admiram do que existe aqui ainda, dessa ligação forte com a Alemanha, com a cultura alemã, se impressionam demais. Edson tem muita razão em dizer que o Hunsrück, esse sapatipau, esse dialeto que nós falamos aqui, é honroso, é muito bacana. A gente valoriza ele quando eles nos falam isso, né? Quando eles nos falam isso. Porque o brasileiro o alemão não vem para o Brasil e fala português, ou tenta falar português. Né? Nós é que falamos o nosso alemão com eles e é completamente compreensível, né? Então, o alemão que vem para cá, ele tem uma ideia plástica ali do Brasil, né? É o carnaval, a corrupção, a violência, isso aqui aparece na mídia mundial, né? Então, quando ele vem para cá e vê uma região como a nossa, que tem grandes semelhanças físicas, geográficas com regiões da Alemanha, e que tem grandes e mega semelhanças na tradição, no jeito de ser, na cultura, do que comer, da música, da dança, eles ficam muito impressionados, né? Eu sempre digo para eles que dentro do Brasil existem vários países, né? Vários mundos, né? Nós aqui não temos muita coisa a ver a não ser com a língua, que aliás também se difere um pouco, porque o sotaque é completamente diferente, mas as árvores, a natureza da Bahia são diferentes daqui, né? A cultura, a comida, as pessoas, o jeito de ser, os costumes, é tudo diferente. Então nós temos vários países dentro de um só. Na Alemanha eles dizem que também quem é lá de Berlim é outro alemão do que da Baviera, né? Mas essa diferença que eles acham que é uma diferença, para nós ela é bem pequenininha. A gente não percebe tanto. Agora, eles se vêm para cá, eles percebem uma diferença brutal, drástica, do que eles veem no Nordeste, no Norte do Brasil, com o Sul do Brasil, até o Sul. É bem diferente. É muito mais radical essa diferença, né? E nós temos que valorizar se a Serra, Gramado, Petrópolis, Canela, tantas outras cidades se desenvolveram na área turística, parabéns a eles, ganham muito dinheiro, vivem melhor, elevaram o seu nível de vida através do turismo. Nós também queremos isso, né? Agora, como o Edson mencionou a palavra raiz, a essência é fantástica aqui na nossa região. É fantástica, né? As pessoas, eu falo mais, ele citou o exemplo de que as pessoas falam o alemão nas lojas, né? Às vezes tu vê no recorte de jornal, né? Loja tal, vende tal produto e fala-se alemão. Já alertando para as pessoas que lá elas vão ser bem facilmente compreendidas, né? E é uma pena que não existam mais entidades, mais governos, mais escolas, que lutem para que se aprenda mais o alemão. É uma pena. Aí porque nos meus ensaios lá, Edson, nós temos algumas danças lá que a gente dança e canta em alemão. Então eu junto aquelas crianças lá e a gente faz, então, a aprendizagem ali bem modesta, né? Passt dich auf, passt 1, 2, 3, as danças chamam essas palavras, essas frases em alemão, e as crianças adoram. E a aprendizagem das crianças é tão fácil para um idioma, né, nessa idade. Então é uma pena que não exista mais. E eu sei que o Edson compartilha também
dessa percepção, dessa carência. Deviam ter mais escolas que falassem, né? Juntamente com o espanhol, né? Que é muito importante, né? O italiano também, mas o alemão na nossa região, na nossa cidade, é de suma importância, é uma pena, né? E os alemães que vêm para cá, eles percebem isso tudo, eles acham incrível a nossa região, posso te garantir isso. Também consegue perceber essa surpresa de pessoas que vêm de fora, ou de dentro do Brasil ou fora dele? Sim, eu trago, inicialmente, o alemão nato em si, eles, num primeiro momento, eles não têm interesse em estudar o Brasil. Né? Então, eles realmente agregam esses valores. Eu ainda colocaria o futebol no meio. Futebol. E é isso que eles sabem. Então, eu pessoalmente tenho amigos que eu visitava lá com frequência e eu incentivava para vir, e um dos meus amigos falava, eu tenho lugares mais interessantes para conhecer no mundo. E precisamente esse casal, eles vieram para cá em 2013 e ficaram por aqui 2, 3 semanas e foram até para o Rio de Janeiro também, enfim. E ao retornar para lá, numa conversa informal, nós falando, e aí a esposa dele disse, Edson, realmente Rio de Janeiro é a cidade mais linda do mundo. Eu disse, opa, espera, repete, por favor, que eu preciso escutar isso de novo. Né? Vocês que não queriam visitar o Brasil. E também fala dela, na ocasião nós visitamos o Natal em Gramado, né? E também foi citado a questão, não existe uma cidade tão organizada para o Natal na Alemanha que tem lá. Mas eu quero vir para cá, porque falando em música, além do folclore, através da dança, nós temos aqui uma cultura muito forte e que também não se encontra em nenhum lugar do mundo, que é o canto coral. Okay. Certo? O canto coral, nós devemos ter hoje em mais de 200 grupos de canto no Vale do Taquari. Só em Teutônia são 42, Teutônia só perde para Nova Petrópolis, que são 57. Tá? Então, mas na região nós temos mais de 200 grupos de canto coral. A grande maioria desses grupos de sociedades de canto, oriundos de comunidades de colonização, corais de tradição centenária e que falam e que cantam em alemão de uma forma muito intensa ainda. E é uma cultura que você não vai achar lugar nenhum no mundo também. Isso vem para cá através do próprio luteranismo, através de Martin Luther, que lá em 1517 fez uma revolução na história da humanidade, e ele partilhava que todo mundo teria que ter acesso, principalmente à Bíblia. Ou seja, a Bíblia foi traduzida para a língua alemã, e aí surge o Hochdeutsch, que é a língua oficial alemã. Até então, era dialetos. A Alemanha é o país que tem a maior quantidade de dialetos internos. E isso também veio de algumas regiões para cá, principalmente pomeranos, os sapatos de pau e Hunsrück, que é muito forte aqui em nossa região. Então, nessa perspectiva, o alemão que vem, ele se surpreende pela beleza e pela semelhança, né, da própria arquitetura, que ele vai enxergar aqui, o que ele enxerga lá, ou daqui a pouco está enxergando mais coisas aqui do que lá, ou se ele for no bairro de Chucrute, ele vai ver coisas que ele dificilmente enxerga na Alemanha. Ou seja, a cultura alemã, de uma forma ou outra, ela foi preservada de uma forma muito rica na nossa região, e nós nos nossos trabalhos, junto com a educação, a preservação da língua alemã, nós também estamos falando de um país, hoje a maior indústria alemã fora da Alemanha ainda está no Brasil. Ou seja, existe uma necessidade de profissionais para se falar alemão. Então, nós temos vários viés, né, de discussões e de nós buscarmos caminhos para fortalecer toda essa conjuntura hoje aqui, para a gente não
perca isso. Estivemos semana passada aqui também reunido com o cônsul da Alemanha, e nós também falávamos sobre isso muito forte, né? Ou seja, a região do Vale do Taquari, ele impressiona pela sua cultura raiz e pela preservação de alguns valores que, de alguma forma ou outra, a próprio país de origem já se perdeu. Muito bem, importante esse relato e realmente saber que muitas vezes aqui algumas coisas foram se mantendo e na Alemanha foram se perdendo, ou seja, há um choque realmente quando eles vêm para cá. A gente está encerrando esse segundo bloco, nós vamos ao intervalo novamente, voltamos em instantes com mais Entre Linhas. Este é o terceiro bloco do Entre Linhas, estamos de volta aqui pela TV Univates. Estamos recebendo Andreas Hamster e também o Edson Wittelter. Eles estão falando sobre cultura alemã aqui no nosso programa e você nos acompanha também sobre esse tema e que interessa muito, claro, a grande parte da população aqui da nossa região. O Vale do Taquari ele é uma região que tem dentro de si mesmo vários dialetos. De uma forma rápida, o que dá para falar dos dialetos que existem aqui? Porque em Westfália, muita gente diz, lá eles falam um alemão que a gente não entende, que é o Platt, né, que a gente chama aqui o sapato de pau, enfim. Essa diferença ela vem, na verdade, porque colonizadores de diferentes regiões da Alemanha que chegaram aqui e acabaram implantando isso por aqui. Existem outros dialetos, o Hunsrück, que eu acho que é o mais falado, né? Mas existem diferentes dialetos aqui na nossa região ou no Rio Grande do Sul, o que também é uma riqueza, né? Sim, eu traria os dialetos são manifestações natas da colonização que foram mantidas, né? Se fala hoje em Westfália, que é o Plattdeutsch, ali existe hoje uma linda iniciativa onde um grupo está se reunindo e eles estão seguindo o alfabeto e tentando reescrever e registrar a língua Plattdeutsch. Yeah? Também o Hunsrück e o próprio Pomerano, eles têm algumas características muito semelhantes. O Plattdeutsch ele já vai bem mais radical. Eu, particularmente, tenho bastante dificuldade de eu entendê-lo, porque eu sou Hunsrück. E isso vem se preservando principalmente no interior, né? mais no interior, isso se manifesta. E as escolas, de alguma forma ou outra, existem movimentos também começando muito forte, as escolas, ou também movimentos de municípios que estão adotando a língua alemã com uma língua adicional, ou seja, inglês hoje não é mais uma língua adicional, inglês nós precisamos saber e não se discute mais. Mas esses dialetos em si, eles vêm para cá e eles acabam se acomodando na comunidade local e, lógico, algumas palavras vão se aportuguesando junto, né? Mas a essência da língua, ela permanece. Ou seja, eu não vou para a Alemanha porque eu não sei falar alemão. Não, o próprio dialeto, ele te dá a propriedade de você, com muita tranquilidade, se comunicar na língua alemã, na própria Alemanha. Ainda nessa linha, eu gostaria de destacar que nós precisamos criar mais movimentos de discussão, porque nós também temos uma produção muito forte de pessoas que estudam a história da língua alemã, a história da colonização. Nós temos grandes historiadores também na nossa região, são pessoas que estão deixando um legado fantástico, e nós precisamos criar novos historiadores para que essa caminhada continue. Então, esse espaço que hoje é oportunizado para nós trazermos um pouquinho da nossa vaga experiência ou curta, ela é muito importante para que se possa ouvir falar sobre isso, para que se possa disseminar e possa se multiplicar a preocupação com esse tema. Então, os dialetos principais foram, que eu falei, os pomeranos não é tão forte que nessa região. Os pomeranos é mais na região, principalmente de Santa Catarina. Nós também temos
no sul do Rio Grande do Sul também, uma colonização... São Lourenço do Sul. São Lourenço do Sul, exatamente, também muito forte. Porto Alegre também, temos um grupo bastante forte lá. O consulado hoje se encontra em Porto Alegre também, da Alemanha. Mas, enfim, voltando à nossa questão, além do falar, além do interagir, nós temos todo um movimento nos bastidores disso acontecendo. Acho que a Andresa pode falar um pouquinho mais. O próprio festival em si, ele acolhe a cada baile 3, 4 mil pessoas, né? Cada baile. Mas o que está por detrás disso é algo gigantesco, né? Pois então, eu acho que o Andrés pode falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, ele colocou um ponto muito interessante, a questão que eu observei dos corais, um valor incrível, né? E também da língua alemã, que as escolas estão se mobilizando. E esse pessoal que está se reunindo para escrever e registrar o Platóide, né? Eles devem rir muito quando eles fazem essas reuniões, né? Devem conversar bastante, né? Eu fico imaginando isso. Mas assim, onde está o trabalho de continuidade desses 3 pontos? Da língua alemã, né? Do coral e dessa parte aí da língua alemã, do coral, e o que nós falamos a outro? Da cultura de modo geral, assim, da história, né? Esses 3 pontos. É muito difícil isso. Como fazer com que isso tenha uma durabilidade? Passe de uma geração para outra. Os corais vão enfrentar nos próximos anos, já estão enfrentando, um grave, não é grave, um gravíssimo problema. Quem vai continuar a cantar lá, né? E como eu fui, quando o Edson antes citou que o Festival Chucrute é um evento, mas tem a entidade, que são os grupos folclóricos, a comunidade que mantém, e que isso é grandioso, eu creio que ele foi muito feliz, porque eu me honro muito com o que ele falou, de que não somente o baile do Chucrute, a festa típica, que vem as 3 mil pessoas lá festejar, se divertir, é uma importância, mas sim o que tem por trás disso. Porque os grupos folclóricos, por exemplo, eles conseguiram fazer essa ligação do que temos, mantendo o passado, buscando no passado, mas indo para o futuro já estamos vivendo o futuro nosso, né? Porque eu fui dançarino do grupo de Estrela desde os meus 3 aninhos, então eu creio que tive uma percepção, uma criação muito legal do que é esse movimento todo. Eu comecei a amar, aquilo faz parte da minha vida, mas o legal é que eu não sou o único, eu sou um dos milhares. Casualmente, eu sou um instrutor agora há alguns anos já, e eu posso exercer o poder de tornar prática muita coisa que está dentro da gente, que a gente gosta de fazer, né? De ampliar isso para outras pessoas. Edson, talvez tu não tenha uma informação que eu vou te dar agora, mas nós temos lá 12 grupos folclóricos, 12 categorias. Em nenhum lugar no Brasil existe um grupo folclórico tão grande com 12 categorias. Todas as idades praticamente, né? Só não dança bebezinho de colo, né? Porque com 2 anos e meio, 3 anos começa a dançar. E vai até 90 anos. Se sabe caminhar, dança. Exatamente, né? E os pais enchem o nosso WhatsApp lá no mês de janeiro, quando é que começam os ensaios. A minha filhinha tem 3 aninhos já. Então já se tornou não uma coisa de tu ir numa escola disso, daquilo, mas é uma tradição mesmo. Quer que participe, porque a mãe participou, a avó participou, várias gerações participam. Sabe quantas crianças participam neste ano e nos últimos anos? Somente da primeira categoria, da categoria mais pequenininha, de 3, 4 e 5 anos, sabe quantas crianças participam lá? Eu dou ensaio com microfone para passar a coreografia com a ajuda de 10 instrutoras. Sabe que tamanho tem esse grupo? 90 crianças. 90 crianças. Um único grupo. 90 crianças. Isso não existe. O grupo que vem depois tem 54. O que vem depois tem 50. E assim por diante. O grupo de jovens, que o jovem hoje é uma raridade você ter ele preso a uma manifestação cultural, seja ela italiana, gauchesca, alemã, é muito difícil catar o jovem para ele gostar disso. 54 titulares, 38 esperando para entrar. Então nós lá conseguimos de alguma maneira fazer com que o jovem gostasse dessa coisa de botar traje típico, de dançar folclore, que alguns anos atrás era visto, como também ele mencionou, que era até meio que vergonhoso, não era correto falar o Rundstreck porque era um alemão deficiente, nada disso, é um alemão, é uma tradição, uma cultura pura, né? Então a dança folclórica hoje é top, em Estrela é top, todos gostam,
Porque atrás da dança folclórica, que é o carro-chefe, estão várias coisas legais. Né? A saúde mental, a saúde corporal, que eu digo que é o principal, porque nós temos regras lá que são obedecidas, e por trás disso ainda estão lá a diversão, o convívio em grupo, a aprendizagem de trabalhar em grupo, de fazer coisas em grupo, enfrentar frustrações também, que nada é maravilhoso sempre, né? E você conquistar coisas com as suas próprias mãos. Né? Então, lá, temos que achar jeitos para que a língua alemã tenha uma garantia entre os jovens, porque eles vão ser os adultos logo mais adiante, alguns já são, já perderam isso, né? E também o canto coral, que é tão valoroso, tem que achar um jeito. Alguns corais se percebe isso já. O próprio trabalho do Edson é nítido nessa área. Porque eu me lembro muito bem, o Edson regendo a orquestra e a maior parte eram jovens tocando. Está ali a continuidade. Então é essa a percepção, né? E eu só pus em prática, né, Edson, ao longo de 34 anos como instrutor, o que eu sentia, o que eu queria, né? Jovens que estavam nas esquinas de Estrela lá, sábados à tarde, tomando uma cervejinha, fazendo nada, absolutamente nada, e só pensando em bobagem, hoje são nossos melhores dançarinos, ou até uns deles são pais dos nossos dançarinos, porque já cresceram, já viveram lá dentro. Esse é o grande valor. Não é só uma festa que vem um turista, que vem gente de fora tomar cerveja, dançar, folhar e comer bem e depois vai embora, beleza? Tem valor social. Tem que ter isso também. Mas o festival, ele perdura através dos grupos folclóricos durante o ano inteiro. Né? São 300 ensaios que acontecem. São 60 a 70 apresentações de danças folclóricas feitas pelas 12 categorias ao longo de um ano apenas. Mais de 30 mil pessoas assistem aos grupos de Estrela a cada ano. A cada ano, né? Então, aí que está a continuidade e a garantia, né? E isso é bacana, né? Que pessoas pensem isso. Nós temos que sair da mesa, sair de programas interessantes como esses e pôr em prática, arregaçar as mangas, cada um fazer o seu. Pena que eu vejo poucas pessoas fazendo isso. Muitos falando muita coisa, né? E o Júnior, quando me pede, tem mais alguém para convidar, logo indiquei, logo eu pensei o Edson, porque eu vejo a prática dele. Para mim, eu sempre digo assim, entre a teoria e a prática, muitas vezes existe um abismo. Não adianta só falar, só estudar, tu tem que botar em prática, tem que acontecer, eliminar esse abismo, construir uma ponte entre o teu planejar, sonhar com a realidade. E isso a gente tem conseguido nos últimos anos, né? Muito bem. Nós vamos rapidamente ao intervalo, vamos seguir, o Edson vai falar sobre isso também, e a gente vem daqui a pouco com o último bloco do nosso Entre Linhas. Estamos de volta ao último bloco do Entre Linhas. Estamos falando sobre cultura alemã com Andreas Amster e também o Edson Withelter. O Edson queria complementar, antes nós falávamos do que está por trás de toda aquela festa do Festival Chucrute, que é talvez o maior movimento aqui da região, mas e ele falava sobre isso, né? Tudo que se faz fora do festival que todos vão lá visitar. Tu querias complementar sobre esse tema, né? Eu quero destacar que não adianta nós, o fomento da cultura, o fomento da música através da dança, ela pode ter um viés só técnico, que não vai nos levar muito longe. Mas o que acontece? Hoje, por exemplo, em nossa instituição de ensino, quando se chega na escola, se sabe que tem a língua alemã porque já tem a bandeira da Alemanha na entrada da escola. Certo? Tu vai entrar na secretaria e tu vai estar escrito em alemão secretaria, em todos os espaços. Se entrarmos agora no mês de maio em Estrela, é nítido que alguma coisa está acontecendo diferente, porque a cidade vestiu a cultura alemã. Ou seja, essa percepção local e visível, até porque 70% das pessoas são visuais e não auditivas e nem sensoriais, ela é de fundamental importância que ela se estabeleça no contexto. E se vai mais longe, as próprios
utensílios trazidos pela colonização alemã, que a gente enxerga nas decorações das lojas, no momento em Estrela, se encontra nas próprias casas, decoradas com antiguidades, deixadas e trazidas pela colonização, porque o que não podia faltar numa mala era uma Bíblia, um instrumento musical, né? E nessa perspectiva, nós temos que mergulhar nesse contexto e juntar forças para que as pessoas percebam e se deem conta de onde se está. E também é importante frisar que o se dar conta geralmente acontece quando a gente sai. Então é importante da gente sair do quadrado da gente e olhar de volta. E nessa perspectiva, então, eu vejo, além de toda a conjuntura da linha da história, que é belíssima, nós podíamos ficar falando aqui um dia todo, mas é essa questão prática. O que nós temos? A cultura da música muito forte, através de muitas orquestras. A gente vê os movimentos culturais sendo movimentados por jovens, a gente pode intensificar isso. A gente percebe que existe a sede, só que a sede precisa também ser... Quer dizer, existe sede, mas alguma sede precisa ser provocada. Nós temos que ter entusiastas, sermos entusiastas e acreditar no que se está fazendo. Então, hoje, quando se vai para a Estrela, agora se aproxima de maio, uma festa belíssima, a gente vê toda a cidade decorada. Só que eu tenho certeza que nas casas dos dançarinos, e aí tem um dançarino, mas na família tem mais 5, 6 pessoas, as vozes estão ligadas, existem características coloquiais, né? Da próprio vestimenta no varal, já é uma característica. Então, onde eu quero chegar com isso? Nós precisamos nos ligar dessa cultura ainda muito forte, muito presente, e criar movimentos de agregar valor para que a gente perceba o que nós temos ainda, para que a gente daqui a pouco não passe despercebido. Os próprios corais, se fala muito, estão envelhecidos. Sim, existem pessoas, sei lá, a média de idade de alguns corais é 60, 70 anos até, tá? Mas isso não quer dizer que eles vão acabar, mas o risco é muito grande. Se não houverem movimentos organizados, planejados para que isso não tenha um fim. E nessa perspectiva entra a nossa responsabilidade social como mentores da cultura, mas também como instituição de comunicação, que hoje estamos aqui falando, em fazer as pessoas a fazerem seus movimentos, assim como Estrela faz o seu papel muito bem feito, as escolas têm compartilhado esse movimento em Westfália, existem escritores que registraram a história, mas nós temos que ampliar isso. Nós não podemos fazer com que isso caia no esquecimento e na normalidade. Nós temos que ter fóruns de discussão, assim como este, que estamos, de alguma forma ou outra, um pequeno fórum de discussão, para que nós possamos sair da casinha e se preocupar e planejar o que queremos deixar de legado da cultura que foi nos deixada. Porque se temos tudo isso, é porque alguém deixou. Ou pelo menos deixou o caminho aberto. Certo? Ok, o que nós estamos fazendo para que isso transcenda para as próximas gerações? Muito bem. Eu queria falar um pouco, né, já que estamos chegando já na parte final do programa, mas da nossa relação, porque eu me considero incluído nisso, mas da relação das pessoas de colonização alemã que em relação às outras etnias que tem aqui na região e fora dela também. E também um pouco do estereótipo que as outras têm sobre o alemão, como é que se lida com isso. Por exemplo, há quem diz, alemão é uma coisa brega, falar em alemão entre os jovens, a gente falou antes sobre isso. O alemão, tem gente que ainda fala da Alemanha antiga, fala de nazismo, fala de racismo, né, acaba botando tudo numa mesma caixa, o que é ruim, triste, né? Fala um pouco sobre isso e também a nossa relação com outras culturas, porque aqui existem outros movimentos culturais, os CTGs, existem também os italianos, enfim, existem municípios como isso. Como é que é essa relação entre essas etnias dentro de um Vale do Taquari que tem várias? Como é que vocês avaliam isso?
Olha, eu posso falar por Estrela. Nossa política lá, cultural, é diversificar, né? Então, nós temos aí, nos grupos folclóricos, tem 420 componentes, mais até esse ano, pessoas de nomes e sobrenomes de todas as etnias, né? De todas as culturas, né? Italianos, portugueses, negros e assim por diante. O grupo folclórico de Estrela, para ter uma ideia, da tal abrangência, da expansão de diversidade que ele tem, nós dançamos no último sábado no CTG, na noite da tradição gaúcha. Nós fomos convidados e dançamos lá. O CTG dança no Festival Chucrute. Ele é convidado por nós, né? Nós estamos toda hora nos italianos de Estrela, né? Nós vamos ter uma representação do movimento carnavalesco de Estrela no Festival Chucrute esse ano, homenageando os 55 anos dos grupos folclóricos de Estrela, né? Então, a nossa relação é muito bacana. Porque eu digo claramente que há espaço para todos, e todos juntos, cada um com seu trabalho, vão incrementar o outro, né? Eu sempre vejo assim, e só tenho tido lucro com isso, né? Então, o festival, ele tem também esse viés aí, de a gente interagir com outras culturas, que é muito bacana, né? Sobre o aspecto do trabalho com as crianças, com os jovens, e principalmente do que tu falar sobre a língua alemã, que daqui a pouco eu tenho vergonha de falar, todos os jovens nossos lá, que dançam, né, Edson, quando eu digo, pessoal, eu vou começar a organizar a próxima viagem para a Alemanha, quem quer ir junto, tem que falar alemão. Eles estão todos se inscrevendo em aulas de alemão particular, se for o caso. Então, eles não têm essa visão de que é brega, muito pelo contrário. É o caminho para eles conhecerem um mundo. Acho que mudou, né? Isso também um pouco. Mudou bastante, pelo menos lá, com a minha vivência lá, mudou bastante, né? O Grupo Folclórico de Estrela já levou mais de 150 de seus dançarinos nas suas 6 turnês para a Europa, né? Então, veja bem o que o folclore, o que dançar, suar, beneficia todas essas pessoas, né? Vê que bacana, né? Então, o Edson falou antes uma questão ali, você tem sede, às vezes você tem que provocar a sede, né? Então, dá uma batatinha frita, que é gostoso de comer, né? Para depois desenvolver a sede, né? Na verdade, a dança folclórica seria uma batatinha frita, né? Para tu ter sede e beber da água mais pura e mais limpa que tem, né? Que pode ser a cultura, né? Então, o caminho, o objetivo principal do jovem, gostar de alguma coisa, não precisa ser somente pode ser várias coisas. Porque você não vai chegar e dizer para o jovem lá, você vem lá no grupo folclórico, tu vai ter que ensaiar todo sábado de tarde, lá 2, 3 horas, eu vou xingar um monte e vai ser assim, tu vai ter que suar. Ele vai se assustar com isso. Olha, você tem que ensaiar, mas você vai ter vários benefícios, né? A gente vai ter apresentações, a gente vai fazer festas, a gente vai fazer viagem, a gente vai se apresentar em lugares legais, em festas típicas, você vai fazer um grupo de amigos, a gente vai conviver, a gente vai lutar para conseguir dinheiro, para fazer traje típico. É um conjunto de coisas, né? E aí você tem um jovem lá, né? E aí é que a coisa vai continuando. Eu posso te dar não em uma mão, não em dezenas, nem em centenas, mais de centenas de exemplos de dançarinos que têm seus filhos dançando lá. E esses dançarinos que têm seus filhos dançando lá foram meus dançarinos já, há 20 anos atrás. Os filhos estão dançando lá. E eu posso dar exemplo de vós que dançam lá, que tem os filhos dançando e os pais. Então, lá está garantida o repasse, o verdadeiro folclore, que o folclore passa de geração em geração, né? Automaticamente, perfeito, naturalmente, né? Então, queira Deus, queira todos os de bom senso, que isso também aconteça em outras manifestações culturais alemãs, né? Na música, isso é nítido, está acontecendo. Se eu olhar para trás 20 anos, nós não vimos jovens tocando em orquestras, né? Hoje você vê a maior parte dos jovens tocando em orquestras. Perfeito. Que show isso, né? No folclore, o folclore alemão de dança folclórica ele não é assim padrão em todos os lugares. Em vários lugares há uma carência, grupos folclóricos desapareceram, tem poucos dançarinos, né? Mas daí eu acho que entra a didática de trabalho, né, Edson? Aí entra o jeito de trabalhar com eles, né? Muito bem. Nós estamos chegando realmente ao final. Edson, se quiser complementar sobre esse assunto, mas já agradecendo também a presença de vocês. Poderíamos ter 15 blocos no programa e não chegaria, sem dúvida, mas foi muito bacana também ter conversado. Se quiser complementar, fica à vontade, mas já agradeço também por terem vindo aqui ao programa. O assunto não se encerra aqui. Eu traria mais um último ingrediente para uma futura conversa, é a questão disciplina, porque cultura precisa de disciplina, cultura precisa foco.
E se hoje, né, Andreas, estamos ficando vovôs, né, porque os nossos netos estão chegando nos nossos grupos, isso quer dizer que foi importante, foi bom. E se nós estamos aqui, para nós também um dia foi bom, os nossos professores. Então, nessa perspectiva, hoje, uma média, um dado, o alemão nato, ele investe em torno de 6 horas mês na área cultural. Nós estamos indo longe disso, no geral, média, ok? Então, eu acho que esse fomento de envolver as crianças em atividades saudáveis, e aí vem a diversidade cultural que nós temos aqui na região, aí eu destaco as outras etnias que também são muito fortes aqui, eu acho que não tão fortes quanto a alemã, eu me arrisco a dizer que não, a alemã eu acho que ainda é um pouquinho mais forte pela sua dimensão, mas nós abrirmos mais espaços, oportunidades, mas para isso nós primeiro precisamos começar a falar mais sobre isso, nós precisamos enxergar as bandeirinhas vermelhas, quem sabe o ano todo, nós temos que conviver nesse contexto de uma forma mais presente e termos mais fóruns de discussão para juntar forças. Eu agradeço de imediato a confiança pelo convite, também o Andreas, sempre uma satisfação estar com ele. Um trabalho, eu admiro demais o trabalho dele, sou fã dele. E também a vocês aqui da TV Univates, nosso muito obrigado por podermos, de alguma forma ou outra, estarmos contribuindo com uma discussão pertinente ao que tange a sociedade da nossa região. Muito bem. Não falamos em alemão, né? Jawohl, aber nicht auf Deutsch gesprochen. gesprochen. Quando ele fala em bandeirinhas vermelhas, ele também quis dizer azuis, tá? Porque não vamos desprestigiar os gremistas, somos campeões. Não vamos criar intriga, né? Obrigado por terem vindo também. Obrigado por terem vindo. Então, nós encerramos por aqui, nesse agradável papo aí sobre a cultura alemã, aqui no Vale do Taquari. Você pode acompanhar o programa, se não conseguiu assistir nessa noite, pode acompanhar aí nas redes sociais da TV Univates. Uma boa noite a todos e até mais.